E aí, Jauri, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal Biotopá. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer, apresentar para vocês uma das danças da nossa cultura Ava-Guarani, para vocês apresentar onde que é dançado, o que que significa para nós a dança. A gente sabe que para muitas pessoas, tanto não indígenas ou até mesmo indígenas, porque hoje pode tudo, a dança pode ter significados para várias coisas. Como, por exemplo, algumas pessoas dançam porque gostam, ou algumas pessoas dançam porque faz parte da cultura, como pra gente. Ou até mesmo algumas pessoas dançam porque é uma forma de deles se sustentarem, trabalham com isso e tal. Mas hoje eu vim trazer uma dança específica de nós Ava-Guarani aqui do oeste do Paraná. Eu vou apresentar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva se você ainda não é inscrito no meu canal, se você é novo por aqui. Ativa as notificações para você não perder nenhum dos meus vídeos. Também deixar seu joinha, é claro. E também um comentário se você gostou ou se você não gostou, tudo bem. E também deixar, se você quiser algum tema que eu aborde aqui no canal, é só comentar aí embaixo. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais que eu vou estar colocando aqui embaixo. E também seguir uma página que eu adoro muito, que eu tô fazendo parte, que é o Projeto EduConc, que está disponível nas redes sociais aí embaixo também para vocês seguirem. E se você já fez tudo isso já, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Hoje eu vim trazer uma dança chamada Dança do Guerreiro. O que seria uma dança do guerreiro? Então, eu vou apresentar para vocês. A dança do guerreiro, como o nome mesmo diz, é uma dança que antigamente era uma dança, é, é uma dança que a gente fazia para se preparar para ir para a guerra. Guerra? É, então, a gente não chama de dança do guerreiro, porque a gente sabe que em Guarani tem outro nome. Então a gente chama de dança do Shondaro, Shondaro, ou seja, os Shondaros, os guerreiros. Essa dança antigamente era utilizado para preparar os Shondaros, os guerreiros, para irem para a guerra, cantando, dançando, pois os guerreiros cantam com bravura, não é mesmo? Então, quando eles voltavam da guerra, a comunidade inteira esperava os guerreiros com a dança, com a música, mesmo que eles vencem ou não. Então, a dança do guerreiro, ela é feita dentro de uma casa de reza. A casa de reza é como se fosse uma igreja, mas a gente chama de OPI, uma casa de reza. Casa de reza, para quem não sabe, é uma casa onde todas as noites, nós Guarani, a gente se reúne com os mais velhos, com nossas mães, com as crianças também, para a gente pra gente rezar, cantar, dançar, pedir pro Nhanderu, Nhanderu Tupã, que é o deus dos Ava-Guarani, pedir para ele para que nunca falte comida, para que abençoe o nosso futuro, essas coisas. A gente faz tudo na casa de reza. Essa dança, ela é ensinada por um mestre que é chamado de Shondaruruvixá, que a gente chama de Shondaruruvixá, que é o mestre que ensina essa dança. Então, quais são os passos dessa dança, dança do Shondaro? Então, essa dança é parecido com artes marciais, mas só que nela os guerreiros pulam, abaixam, correm para frente, para trás, gritam, entre outras coisas. Então, no decorrer dessa dança, o mestre, que eu, no caso, Shondaro Uruvixá, ele coloca vários obstáculos no decorrer da dança. Então, por que vários obstáculos? Então, além de preparar essa dança, além de preparar os guerreiros para irem para a guerra, isso antigamente, ela ensina a enfrentar os desafios da vida. Ou seja, aqueles obstáculos que o mestre, o Shundarurixá, faz no decorrer da dança, ela tem como objetivo também, como se fossem os obstáculos que a vida traz pra gente. E essa dança, ela ensina pra gente nunca
parar de seguir a nossa vida, de seguir os nossos sonhos, só porque aquele obstáculo tá lá. A gente sempre tem que tentar sempre passar esse obstáculo. Então, essa dança também ela ensina a enfrentar os desafios que a vida traz. Atualmente, a gente continua dançando essa dança do guerreiro, que é a dança do Shundaro? Então, a resposta é sim, porque a gente nunca vai deixar de seguir a nossa cultura, mesmo que apareça várias músicas dos não indígenas, ou até dos não indígenas, a gente nunca vai deixar de fazer a nossa dança, porque faz parte da nossa cultura, por que deixar de lado? Então, atualmente a gente dança ainda assim, a dança do guerreiro é dançado, mas hoje em dia o objetivo não é mais preparar os guerreiros, os Shundaros para a guerra, porque a guerra para nós acabou. Não que acabou, porque tem outros tipos de guerras, de luta, essas coisas, mas antigamente era utilizado, como eu já falei, para preparar os homens para a guerra. Mas hoje em dia, ela também, ela ensina a preparar os homens e as mulheres para os desafios da vida. Já expliquei para vocês que dos objetivos é ensinar também a enfrentar os desafios da vida. Então, hoje em dia também ainda é assim. Os homens e as mulheres se prepararem para os desafios da vida. E hoje a dança do guerreiro, ela é apresentada também nos eventos que ocorrem na aldeia ou em outros lugares também a gente apresenta no sentido, tipo, para os visitantes, ou seja, no sentido da gente fortalecer ainda mais a nossa cultura guarani. Mas a dança, como também a música, os cantos, ainda são muito importantes para nós guarani. Pois a gente utiliza sempre em nossos rituais do dia a dia, como por exemplo, vou falar um exemplo de rituais, ou seja, a cerimônia, o batismo, que a gente chama de Nimongrai, o batismo da semente, que é um batismo, uma cerimônia onde a gente é, reúne todas as sementes de vários tipos para a gente pedir para o Nyanderu, que é o nosso Deus Tupã dos Avá-Guarani, para pedir para ele para que nunca falte semente, para a gente sempre ter a semente para a gente plantar, para a gente sempre ter a comida. Então, esse é um dos exemplos da utilidade. E para fazer essa dança do guerreiro, que é uma das várias danças indígenas que existem, o que a gente utiliza para tocar as músicas, para a gente dançar? Então, a gente utiliza, hoje em dia também a gente já utiliza instrumentos dos naus indígenas. Um dos exemplos é o violão, que a gente chama de mbaracá, que hoje a gente utiliza também para a gente fazer a nossa música, para a gente fazer a nossa dança. Outro exemplo é o violino, que a gente chama em Guarani de ravê. Outro tipo de instrumento que é indígena é o chocalho, que a gente chama de mbaracamini. O bambu, que a gente toca com a mão, a gente chama de taquapu. Observação, ela só pode ser tocada pelas mulheres. O tambor, a gente chama de anguapu. Agora eu vou colocar para vocês um pouco, para vocês verem um pouco como que é a dança, porque eu falando aqui, vocês podem imaginar, mas vocês vendo como é a dança, vocês vão gostar. Eu gosto muito de dançar porque é muito legal, é muito divertido e traz vários ensinamentos. Então eu vou passar um vídeo, eu cortei, tá? Porque na realidade essa dança demora várias horas, dependendo de quantas pessoas que estão participando da dança. Então essa dança, se você vier para a aldeia, ela demora várias horas e acaba quando acabar. Então eu cortei o vídeo para vocês verem como exemplo, né, como que é a dança.
pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa dança, que é a dança do guerreiro, que é uma das danças do nosso povo Ava-Guarani. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo, falando um pouco o que você achou, se você já tinha ouvido falar ou não. Se você quiser também que eu aborde outro tipo de dança ou outros temas, pode deixar seu comentário aí embaixo que eu estarei produzindo os vídeos para vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.